Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer receber você aqui no canal A Serviço da Administração e também aí no Spotify. Bom, antes de trazer as minhas convidadas para esse episódio, eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal A Serviço da Administração, para você deixar seu like, seus comentários e também para você seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Bom, neste episódio vamos falar sobre as tendências para recrutamento em 2025 nas áreas de recursos humanos, marketing e vendas. E para essa conversa vamos receber a Daniele Nakaya e a Sara Reinar, ambas gerentes de recrutamento na Robert Half, sendo a Daniele especialista na área de recursos humanos e a Sara especialista nas áreas de marketing e vendas. Tudo bem com vocês? Muito obrigada. Tudo jóia. Obrigada, viu, pela oportunidade da gente estar aqui hoje. Imagina. E você, Sara? Um prazer também recebê-la. Prazer. Muito legal estar aqui com vocês. Para a gente iniciar, vamos falar sobre o Guia Salarial, que há mais de 17 anos, né, Robert Half apresenta para o mercado, trazendo as principais tendências de recrutamento e remuneração. Bom, Daniela, eu gostaria de começar com você, pedindo para você nos falar quais são as principais tendências e quais são as funções mais procuradas, as áreas que mais estão recrutando, contratando e também as habilidades comportamentais para a área de RH. E depois eu vou passar para a Sara para ela falar também sobre marketing e vendas. RH parece que é simples, mas é um negócio meio amplo, né? Mas ainda seguindo um pouco da tendência de 2024, a gente prevê aí que 2025 continua muito forte, os perfis mais generalistas, né, mais multitarefas, mas com uma tendência maior a demandas dentro de desenvolvimento organizacional, em treinamento, tudo aquilo que vai permear aí a oportunidade de evolução da companhia e também, né, a manutenção e evolução de clima organizacional dentro dessas empresas. Então é aí que a gente está apostando agora para 25. E você, Sara, o que é que pode trazer para a gente? Bom, marketing e vendas são duas áreas que demandam profissionais muito especializados. Então a gente vê cada vez mais segmentos nichados demandando profissionais que venham com uma bagagem de mercado. Perfil comportamental sempre está muito em alta, então profissionais que são adaptáveis, profissionais que pensam muito no cliente. Quando a gente fala de vendas e marketing, o cliente é o centro das atenções, então as tendências estão muito fortes voltadas para esse tipo de profissional. E para a área de RH, habilidades, né? A Sara trouxe mais habilidades que estão sendo esperadas. E lá na área de RH, o que é que vocês estão apostando, né? Quando a gente fala em habilidades, acho que você quer entrar um pouco nessa área de habilidades mais comportamentais, correto? Sim, soft skills. Perfeito. Isso não é de agora, né? Eu acho que tudo foi muito potencializado pelo efeito pandemia. Então, a gente fala muito sobre profissionais com uma extrema resiliência e adaptabilidade. Isso daí, sem sombra nenhuma, aí é uma questão crucial para recursos humanos. Só que, muito além disso, recursos humanos é uma área facilitadora, né? É uma área que ela suporta o negócio das companhias através de pessoas, e companhias são feitas de pessoas, né? Obviamente. Então, a questão da comunicação, ela está muito em alta, né? Então, como eu consigo transmitir efetivamente aquela estratégia da companhia, pensando não somente em passar o recado, mas que esse recado ele seja muito bem compreendido e muito alinhado com os principais stakeholders. Então, assim, comunicação realmente acima de tudo. É uma área que ela veio, né, ao longo desses anos ganhando cada vez mais protagonismo, mais parcerias aí com o negócio. Então, são áreas que precisam, né, são profissionais que precisam ter uma linha de frente, assim, numa tomada de decisão e um perfil de resolução de problemas, porque eles que sustentam, né, o bom andamento da companhia no que tange a pessoas certas, nos lugares corretos, em processos de desenvolvimento alinhado à cultura e expectativa da empresa. Então, é a área que está lá, né, dando apoio e impulsionando todo mundo. E é verdade que a inteligência artificial já faz parte do mercado brasileiro? Como é que está isso? Gostaria de começar com você, Daniela, e seguir com a Sara. Para todas as áreas, né? A gente não se limita só a recrutamento, mas todas as áreas elas estão sendo
convidadas a se atualizarem, a testarem hipóteses a respeito disso, né? Obviamente a gente tem empresas maiores, já mais estruturadas, já pioneiras, né, que já fizeram esses testes, já tem muita coisa implementada, mas a gente tem uma série de outras ferramentas até gratuitas que elas podem ser inseridas no negócio. Mas, como qualquer outra tecnologia, né, hoje inteligência artificial, anteriormente esses sistemas, né, RPs, etc., robôs, a intenção é que eles consigam, né, fazer com que o trabalho do profissional ele seja mais inteligente, mais analítico, que a gente ganhe velocidade, produtividade, sem perder a essência do capital humano, né? A gente ainda não consegue identificar uma série de situações em que no curto, médio espaço de tempo, o robô ele pode suprir essa demanda do profissional, né, do ser humano. Mas ele está dentro de recrutamento de recursos humanos, recrutamento e seleção e toda a cadeia de RH, já inserido muito no dia a dia. Desde sistemas que ajudam em triagem curricular, sistemas que nos auxiliam a fazer com que a comunicação entre as áreas aconteçam com os candidatos, sistemas que ajudam a transcrever as entrevistas e até apontam nuances em que o profissional numa entrevista ele pode ter sido contraditório, então é um ponto de atenção, vale a pena retomar, mas sempre ainda demandando aí a sensibilidade humana para poder trazer isso à tona, né, numa conversa, né, numa discussão, numa reunião da forma mais sensível possível. Então, um pouquinho disso aí que a gente está vendo. Eu imagino que na área de marketing, inteligência artificial, marketing e vendas, né? De social acho que é um pouco difícil, né? Como a Dani comentou no início, todas as áreas estão utilizando hoje inteligência artificial, não é diferente com marketing e com vendas. E o que ela falou também se aplica aqui. Ela não vai substituir, pelo menos, né, que a gente vê aí no médio e longo prazo, o profissional, mas ela demanda também que o profissional, cada vez mais, ele esteja a par daquela área, ele entenda o que está acontecendo, porque a inteligência artificial ela também só funciona se o profissional ele sabe fazer a pergunta certa para a inteligência artificial. Então, é muito necessário que o profissional ele saiba o que ele está fazendo, o que ele tem como objetivo dentro daquele cargo, para a inteligência artificial ser um auxílio e também encurtar caminhos e deixar com que ele tenha mais espaço para olhar, talvez para uma parte mais estratégica, em vendas, para que ele tenha mais tempo de entender melhor o cliente dele. Mas ela está no dia a dia, não tem como, né? O profissional, acho que hoje os profissionais não tem como trabalhar sem uma inteligência artificial ali ajudando e colocando alguns pontos. E hoje a gente percebe que isso que você falou faz muito sentido. Para ter a resposta tem que saber perguntar, e vários Exato. Cursos estão hoje oferecendo esse ensinamento, esse conhecimento, como você conversar com a inteligência artificial no sentido de saber tirar, né, as informações, que não faz sentido, né? Não tem lógica. A gente sabe, Sara, que os profissionais de marketing e venda, eles acabam trabalhando sempre em conjunto, principalmente quando o foco é o atendimento ao cliente, promover experiências, né, positivas ao cliente. Não à toa que o atendimento ao cliente é uma das profissões, das funções mais demandadas agora em 2025. Eu gostaria de saber, na sua opinião, o que isso significa quando a gente pensa em colocar o cliente no centro dos negócios, o cliente na importância do sucesso para os negócios. É isso. As duas áreas elas andam juntas numa empresa. O marketing ele traz muita informação para vendas, as vendas está sempre compartilhando, as estratégias são pensadas juntas. E o cliente, cada vez mais, ele é o centro de atenção dessas duas áreas. Porque, no final do dia, o cliente é quem vai trazer uma recorrência, é o cliente quem vai aumentar o volume de vendas. Então, entender o seu cliente, a necessidade de personalizar um atendimento, uma venda, e entender também o que não está agradando, por exemplo, é super importante para essas áreas poderem corrigir a rota internamente e focarem nessa personalização e satisfação do cliente. E o cliente também, ele, além da recorrência, ele também indica, né? A área de vendas, a gente vê muito que isso é muito importante, referências. Então, ter o cliente e o atendimento ao cliente como centro
é essencial para as empresas. Agora, Daniele, o que é que você pode falar para a gente sobre engajamento de equipes, né? Quais são as principais tendências para os gestores conseguirem engajarem as suas equipes de forma que elas se tornem também estratégicas, né? Primeiro que eu realmente acredito que eu não consiga, né, nenhum gestor vai conseguir ter uma equipe onde todos os seus, né, componentes, eles são profissionais de altíssima performance. Ele até pode ter por um tempo, mas isso é algo, né, mutável, né? As pessoas, elas buscam por evolução, o próprio gestor também, a necessidade do negócio, o momento da empresa e tudo mais. Mas tudo isso passa, primeiramente, por se autoconhecer. Então, empresa se autoconhecendo, entendendo onde é que ela quer chegar, qual é a sua cultura, seus valores, sua missão. E isso, através de uma comunicação muito clara, está permeado diante de todos os tomadores de decisão, né, e o gestor, né, de uma área, ele ter essa clareza, ele consegue individualizar o desenvolvimento dessa equipe, né? E levando em consideração as expectativas de cada um dos indivíduos. E aí que entra o RH. Como o RH me ajuda a atingir esses objetivos? Porque, querendo ou não, é um monte de ser humano, todo mundo com as suas qualidades, né, com seus pontos de desenvolvimento, buscando, né, evolução conjunta. Então, é um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo em que todo mundo tem que estar realmente muito bem alinhado. Isso vale também para as áreas de marketing e venda, Sara? Também. Isso vale para a área de marketing e venda e, principalmente quando a gente pensa nos profissionais comerciais, os gestores entenderem também quais são os objetivos daqueles profissionais dentro da empresa, ou até pessoais, porque é ali que você consegue também engajar muito o seu time. Então, foi o que a Dani comentou, você tem pessoas diferentes em momentos também diferentes. Então, o gestor conseguir entender quem é cada um dentro daquela área também ajuda na estratégia. E até eles se complementarem depois. Eu imagino, Daniele e Sara, que um grande desafio hoje para os gestores seja recrutar e reter talentos. E aí vem um outro desafio, como conseguir recrutar e reter esses talentos de maneira que ele tenha a capacidade de desenvolver equipes estratégicas, diversas e alinhadas, né? Como é que pode ser desenvolvida essa habilidade? Eu gostaria de começar com a Daniele e seguir com a Sara. Perfeito. Ainda muito em linha com o que eu trouxe anteriormente, né, essa autopercepção, esse autoconhecimento da empresa, do gestor, e o real e genuíno interesse, né, do gestor em conhecer as pessoas que fazem parte do time e as necessidades que ele precisa de recrutamento, por exemplo, né, para que a gente tenha esse time diversificado, que se complemente, é crucial para qualquer outro passo que possa ser dado. Eu costumo brincar que toda panela tem sua tampa. Não existe empresa melhor ou pior, profissional bom ou ruim. Existem aqueles, né, que se engajam, que se complementam. Então, de nada adianta, por exemplo, a empresa ter uma cultura empresarial, um objetivo para aquele período de curto, médio, longo prazo, estabelecido e ter clareza que ele precisa, né, de um determinado profissional, sendo que ele não tem ferramentas para poder atrair esse profissional. Então, eu preciso corrigir a rota em alguma outra esfera, talvez em uma questão de benefícios, uma composição de remuneração total aí mais vantajosa, mais atrativa, para eu ter condição de ser atrativa para aquele profissional que vai me levar aonde eu quero chegar. Caso contrário, essa equação ela não funciona. Então, alguma coisa precisa aí ser melhor alinhada, um objetivo menos agressivo, né? Então, de fato, né? Alinhamento antes de tudo, para a gente conseguir atrair e reter as pessoas certas. E você, Sara, o que é que pode complementar para a gente? Atrelado a isso, entender também quais são as motivações do profissional que você está trazendo para dentro de casa. Então, já entendendo isso num primeiro momento, numa entrevista, e é independente da área para qual esse profissional vai participar dentro da empresa de um processo, é entender o que eu tenho dentro de casa, o que nós estamos desenvolvendo, também atende essa motivação do profissional. Porque foi o que a Dani falou, muitas vezes o profissional ele faz uma mudança de empresa não só pelo salário, mas pela motivação dele, pelo que ele busca de próximos passos de carreira. Então, eu acho que esse é um dos principais pontos
para começar um processo que seja assertivo e trazer as pessoas certas. Tá bom. Antes da gente falar das tendências na questão dos benefícios, né, e de outras alternativas para reter esse profissional, quando a gente está falando assim de gestor, né, de times, de pessoas de uma forma geral, como é que ele pode desenvolver essa habilidade de saber de fato quem é que vai somar ali com o seu time, né? Como é que ele pode desenvolver esse olhar técnico? Tem alguma técnica, tem alguma habilidade que se pode aprender? Então entra numa seara bastante complexa, porque é aquilo, o técnico você aprende, né? O técnico você tem condição de aprender, de se desenvolver. Quando a gente olha para empresas maiores estruturadas, você vê uma oportunidade de crescimento interno que foge até um pouco do trivial, né, dentro das suas áreas de prática, porque eu prefiro desenvolver a técnica de um profissional que eu já sei que o comportamento e culturalmente existe aderência, do que eu ir a mercado, né? Buscar por alguém que me atenda tecnicamente, o comportamento ele é um ponto de interrogação. E isso acontece quando, primeiramente, eu tenho condições, né? Eu tenho a possibilidade de lançar a mão de uma estrutura de RH muito parruda, que vai me auxiliar nessa jornada, porque é uma jornada, mas é uma jornada que passa primeiramente pelo real interesse do gestor e buscar esse desenvolvimento. Como é que ele vai entender o que ele precisa? E principalmente quando isso explode a esfera técnica, se ele nem ao menos se conhece. Então, escolher uma carreira de gestão, né, de gerir pessoas, realmente quem efetivamente escolhe, né? E muito diferente do passado, onde quem era alçado essas cadeiras, essas funções, eram os melhores técnicos. Então, quem hoje genuinamente escolhe é alguém que está muito disposto a se desenvolver continuamente em capacidades de percepção humana mesmo. Essas pessoas estão constantemente se aprimorando, diversas leituras, conversas internas, realmente usando das melhores capacidades aí que a área de recursos humanos tem, né? Busca cursos, etc. É alguém muito ávido pelo conhecimento humano, né? Então, assim, uma carreira hoje tem que gostar de gente. Não tem como, tem que gostar de gente. Obviamente, existem empresas com uma cultura extremamente orientada a resultado, em que sim, né, é alçado e é muito bem visto aquele profissional que é um excelente executor e ele naturalmente, por mais que não seja a pessoa que, nossa, é a pessoa que ama pessoas, mas é uma pessoa que faz muito bem o seu trabalho e tem muita disposição em ensinar outras pessoas e ela é reconhecida dentro da organização, por muitas vezes essa pessoa é alçada. Mas é sabido que o perfil da empresa é assim, o perfil da equipe precisa ser assim e as coisas precisam fluir dessa maneira. Se eu trago alguém de mercado num processo de recrutamento com outro tipo de expectativa, com talvez uma expectativa de um maior acolhimento, não funciona. E aí a gente precisa, de novo, se auto-perceber para o que funciona, o que não vai funcionar. Bom, vamos falar agora sobre os principais benefícios, as principais tendências nessa área que torna a empresa mais atraente, né, para os candidatos. Sara, o que é que você pode trazer, principalmente focando, né, na sua especialidade, e depois a gente passa para a Daniele. Legal. É muito interessante, porque quando a gente fala em benefícios, normalmente a gente pensa nos benefícios financeiros, né? E não só benefícios financeiros são pontos que atraem um profissional hoje. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num Vale Cultura, num home office, quando a gente pensa no auxílio à saúde mental, são benefícios que não são tangíveis, mas que fazem muita diferença para um profissional na hora dele escolher uma nova empresa ou, inclusive, dele deixar. Então, são questões que ajudam a atrair ou a reter um profissional dentro de casa. E atrelado a esses, claro, a gente também tem os benefícios financeiros, né, Dani, que fazem muita diferença numa tomada de decisão. Exato, cada vez mais, né, porque a Roberchef está há 17 anos no mercado. Há 17 anos atrás, a gente falava, determinada posição oferece benefícios de mercado, porque era muito trivial. O que era benefício de mercado. Eu, enquanto estagiária de uma grande multinacional, eu tinha acesso a hospitais, laboratórios de ponta, né, de alto nível, sem nenhum custo. Isso hoje está longe de ser uma realidade, inclusive para executivos. Cada empresa, ela se adaptou à sua realidade também.
a condição de qual segmento, qual negócio ele está inserido. Então, existem todas essas empresas, né, que inclusive são dedicadas a pesquisas salariais e de benefícios, né, de forma muito profunda, muito setorizada, para buscar algo, né, entender se existe uma certa equidade e competitividade positiva aí no mercado, né? Senão vira uma grande bagunça, né? Fica tudo muito confuso. Mas é óbvio, né? Todo profissional gostaria de trabalhar numa empresa com acesso a excelentes benefícios, uma assistência médica de ponta, uma bonificação com uma clareza de como ela é aplicada. Isso é um ponto que muitos questionam, né? Eu tenho condição de acessar uma bonificação ou uma PLR, mas quais são as condições? Porque é muito obscuro. Eu posso ou não contar com isso? Então, passa muito pela comunicação, pela transparência, descontos de benefícios, eu tenho que levar em consideração a minha realidade pessoal, como é que é composta a minha família, qual o momento de saúde, eventualmente, que a gente está vivenciando. Então, todo mundo quer, essa é a verdade, mas não tem espaço para todo mundo. Então, voltamos a entender que cada panela tem sua tampa, tem o perfil certo, o profissional certo para cada perfil de empresa também. A gente tem possibilidades de se desenvolver, né, e de buscar a oportunidade de ingressar numa organização como essa, e são ferramentas não só de atração, mas de retenção. Quando a gente fala de uma previdência privada, por exemplo, que não é unânime que todas as empresas têm condição de ofertar, realmente são as maiores, são ferramentas de retenção, de longo prazo, né? Algo que você vai acumulando. Então, são aquelas empresas com perfil mais carreirista. Quando a gente se depara com uma previdência privada, por exemplo, em empresas de menor porte, em que a estrutura realmente é muito mais enxuta, a gente olha a previdência de uma outra maneira. Qual que é a ideia? Uma empresa com perfil mais tradicional, que por mais que ela não te possa prover uma trilha de carreira ascendente, ela tem aqui um benefício por trás que ela gostaria de te reter por muito tempo, né? Essa relação de confiança. Então, cada caso a gente precisa avaliar sempre balanço. Mas vocês acham que a tendência está indo mais para benefícios tangíveis ou intangíveis? O que é que vocês têm acompanhado assim, das pesquisas que a Robert Half tem apresentado? As empresas estão indo mais para que lado? As empresas que conseguem pensar e oferecer esses benefícios adicionais dos intangíveis realmente são os maiores. Elas já estão muito bem sustentadas, elas conseguem ir além, elas são precursoras em todos os sentidos. Eventualmente fala-se em áreas, a gente estava falando de inteligência artificial, que, por exemplo, já estão muito mais evoluídas do que quem ainda está fazendo testes usando as ferramentas gratuitas. Então, de novo, cada caso é um caso. Esse tipo de empresa, ela está pensando em que coisas a mais eu consigo oferecer que extrapolam a questão do benefício tangível. E existem outras empresas que ainda estão lutando, né, para se posicionar, para poder oferecer o básico, né? Às vezes o básico é uma assistência médica. Então, não existe certo e errado, existe realmente posicionamento de cada um. Perfeito, perfeito. Bom, em 2025, o que é que a gente pode dizer sobre o mercado de trabalho em relação ao perfil do profissional que ele está buscando? Ele está buscando profissionais mais especialistas ou generalistas? Não só 2025, mas já é uma tendência que vem aí em 2023, 2024. Quando a gente pensa em marketing e vendas, a gente olha muito para os especialistas. Porque são profissionais que precisam saber mais a fundo o tipo de produto ou serviço que vão vender, como que é o marketing daquele segmento, quais são as ferramentas mais utilizadas. Então, são profissionais que eles acabam se especializando um pouco mais, porque muitas vezes eles também atendem nichos de mercado. Então, eles precisam saber dentro daquele produto, por exemplo, uma especificidade técnica. Mas, ao mesmo tempo, a parte comportamental, ela também anda muito junto, como a Dani comentou um pouco atrás. Uma pessoa adaptável, uma boa comunicação. Então, isso também faz diferença. Às vezes, a pessoa ela não é 100% técnica, mas ela traz um comportamental muito bom. Então, ela pode aprimorar aquela técnica se ela já tiver um básico, desde que o comportamental dela supra aquela parte. Então, vendas e marketing, a gente traz os profissionais ainda mais especializados. Recursos humanos, eu diria que depende, mas se eu tivesse que fazer um saldo, né, um balanço geral, a gente ainda aposta muito nos profissionais mais generalistas.
Isso ainda vem fruto da questão da pandemia, né? RH sendo alavancado, demandado, né? Altamente cobrado, né? Acho que muitas empresas viram nesse momento qual é o real valor e a partir daí tiveram a oportunidade de investir na área. E quando eu falo de estruturas mais enxutas com RH ainda em processo de construção de cultura, ou até mesmo uma empresa nacional, familiar, pequena, que está começando, engatinhando nesse processo, eu não tenho como montar uma estrutura desde o zero, né, totalmente especializada. Eu começo do começo. Profissionais mais generalistas, entendendo quais são as principais necessidades daquela companhia e, a depender desse cascateamento, trabalhar nas especialidades aí mais requeridas para aquele momento. E isso está acontecendo bastante, né? Essas empresas pequenas e médias, elas estão nesse processo de investimento e de evolução. A gente está vendo um trânsito muito forte de profissionais e extremamente valorizado aquele profissional, né, de recursos humanos que começou a tua carreira na área de departamento pessoal, sabe calcular uma folha, sistema KI, calcula na mão, mas que também transita muito bem nas outras esferas tidas como mais estratégicas de RH, ou seja, né, tem essa visão generalista. Quando a gente vai para estruturas aí mais organizadas, não diria nem organizadas, mas talvez mais robustas, aí a gente começa a entender algumas nuances aí de profissionais que têm uma entrada interessante no mercado, sim, agora em 25. A gente começa a ver o retorno de algumas posições de business partner que estavam mais tímidas nos últimos anos. Então, esse atendimento, essa sustentação, né, para o meu colaborador, para aquela minha equipe, de uma forma mais especializada. Então, o RH que vai apoiar a área de vendas e marketing, que é um mundo, o RH que vai apoiar a área de finanças, por exemplo, que é um outro mundo. E também a gente tem visto aí uma retomada ainda que mais tímida de posições na esfera de remuneração, acho que muito fruto de movimentos aí mais arrojados de companhias, de aquisições, fusões, etc., que eu preciso repensar em toda essa estratégia, e até mesmo recrutamento, que por bastante tempo, né, pós-pandemia, por conta até dessas limitações, acabaram ficando um pouco de lado, o volume de contratações diminuiu, pontualmente utilizavam consultorias, né, por exemplo, e algumas empresas estão voltando a trazer isso para dentro de casa também, e por conta da estratégia mais generalizada, né, de atração e retenção dessas companhias. Muito bom, muito bom. Bom, gente, eu vou trazer agora uma informação para vocês que até me surpreendeu quando eu achei pesquisando aqui para fazer o roteiro. Seguinte, entre 2023 e 2024, o Brasil apresentou a maior taxa de turnover do mundo, ou seja, a maior taxa de rotatividade de funcionários. Eu fiquei muito impressionada com essa informação e eu gostaria de saber o que está provocando esse fenômeno, o que é que provocou esse fenômeno e se há previsão para 2025 dele permanecer. Gostaria de começar com a Sara. Bom, quando a gente pensa no turnover, nessa rotatividade de profissionais, normalmente ela acontece porque o profissional ela não encontra dentro da empresa onde ele está o que ele busca como próximos passos de carreira. Então, volta naquilo que eu comentei da motivação. Pode ter sido uma contratação onde o profissional ele não entendeu ou ele não foi a fundo qual era o desafio, como era a empresa, o momento da empresa. Isso pode ser um dos fatores. Hoje, pós-pandemia, é um assunto que muito latente em RH, que é a volta para os escritórios. Então, as empresas que se adaptaram muito na pandemia e logo depois naquele home office, um híbrido mais em casa, muitas empresas voltando e ainda tem um pouco de reticência dos profissionais. Então, alguns profissionais ainda escolhem se eles querem, por exemplo, participar de um processo seletivo que é 100% presencial ou se eles estão numa empresa que está voltando, eles repensam e começam a buscar o mercado. Então, eu acredito, e pela experiência que eu tenho com os profissionais, que esses são fatores que têm ajudado, impulsionado para que esse turnover ele tenha sido maior.
Para 2025, eu acredito que a gente ainda vai continuar nesse impasse, né? Porque tem ainda essa questão das empresas voltando para o presencial. Então, eu percebo que os profissionais estão cada vez mais cautelosos ao avaliar uma nova oportunidade. Então, entender qual é o momento da empresa, se essa empresa ela está bem no mercado, bem posicionada. Então, talvez para 25 ainda a gente tenha um turnover alto, metade de 25 para 26 podendo diminuir. Isso olhando muito marketing e vendas. O que é que você fala sobre a área de RH? Tô vendo você só concordando com a Sara. Não muda muito. Na verdade, assim, quando a gente olha, né, esse indicador, ele não tem uma resposta única, ele é um compilado de diversos fatores, né, de trajetória expectativa e trajetória profissional, questões pessoais, que é essa questão da intenção de um maior retorno para o escritório traz. Tem a questão do conflito das gerações, a gente tem os novos profissionais, né, os mais jovens entrantes no mercado que têm muitas convicções aí de equilíbrio entre, né, qualidade de vida profissional, pessoal, então eles têm aí as suas convicções muito fortes e que por muitas vezes acabaram, não diria que contaminando é a palavra, mas incentivando os profissionais mais tidos como mais antigos, né, e com alguns paradigmas que foram quebrados, a repensar todo esse equilíbrio de vida. E em meio a tudo isso, a gente também se depara com um belíssimo desafio de um cenário de praticamente pleno emprego. E aí, guerra de talentos, guerra de preço, quem oferece mais acaba levando, impulsionando de novo o turnover. Então aqui eu vou me movimentar, vou ganhar muito a mais. E entra muito a questão que a Sara trouxe dessa cautela e muito incentivada até por nós, né, que estamos aí no meio do caminho. A gente viu muitas movimentações em meio a essa impulsividade terem dado muito errado. Porque muitos profissionais acabam se encantando com a possibilidade de encontrar em um novo emprego aquilo que faltava, mas se esquecem de quais são os motivos pelos quais faziam com que eles permanecessem naquelas empresas, o que eles valorizavam. Então eu esqueço isso, vou atrás do que me falta e quando eu chego lá, isso aqui não existe também. E aí, a balança continua, né, totalmente desequilibrada. E aí, continua-se com a questão sequencial do turnover. Bom, antes da gente seguir aqui com o nosso programa, eu só queria lembrar que a gente tem aqui no nosso canal, no Explica DM, um programa, um episódio, melhor dizendo, só falando sobre turnover. Então, se você não conhece, não sabe o que é que significa, né, essa expressão que a gente está aqui falando para vocês, clica aqui em cima que você vai conhecer os princípios básicos, as características, enfim. Tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Bom, a gente já falou sobre quais são os principais benefícios, as principais estratégias para as empresas conseguirem recrutar e reter seus talentos, mas mesmo assim as empresas estão com dificuldade de recrutar e reter, até considerando que houve uma redução na taxa de desemprego no Brasil. Então é um cenário completamente estranho. Aí eu gostaria de saber, na opinião de vocês, por que está acontecendo essa dificuldade? Eu gostaria de começar com a Daniela e seguindo com a Sara. Realmente, assim, o que a gente vivencia hoje é um cenário que, enfim, é muito próximo ao que a gente chama de pleno emprego, principalmente pegando o recorte daqueles profissionais tidos como qualificados. O que isso significa? 25 anos ou mais, com formação superior completa, né? E inseridos aí no mercado de trabalho. E aí, pegando alguns ganchos do que a gente já falou aqui, né? A gente vivenciou 2 anos sequenciais com um aumento na taxa de turnover. Em tese, essas pessoas que fizeram movimentações recentes, elas estão num momento de meio de ciclo. Então, ou início ou meio de ciclo, né? Pensando em 24, 23. E tem ainda um ciclo a ser completo. Quando a gente fala de ciclos, esses ciclos, eles tendem a serem completos em algo como 3, 4 anos. Então, primeiro ano de empresa, por mais que você seja ou expert ou especialista naquele tema, você está se ambientando, você está entendendo quem você é dentro daquela organização, onde é que você pode aportar valor, né, o que é esperado de você na prática. Segundo ano, isso já está consolidado, você consegue efetivamente entregar. E a partir do terceiro ano, você consegue visualizar o que deu certo e o que não deu.
Como as pessoas, em linhas gerais, elas estão nesse meio de ciclo, você precisa trazer uma oferta muito vantajosa para ela quebrar esse ciclo e, eventualmente, com isso, ela trazer um histórico curricular profissional que não é tão bem visto, né, pelas companhias. As companhias esperam que as pessoas tenham condição de concluir todos esses ciclos. Então, eu acabo ficando sem um quórum de profissionais, eu tenho um quórum de profissionais aí muito bem qualificados e etc., mas com baixa propensão a se movimentar e com altas expectativas, seja de projetos, de remuneração, perfil de empresa, benefícios tangíveis e intangíveis, para que possam considerar. E isso que vem dificultando toda essa massa de manobra. E nem toda empresa tem esse pacote de benefícios, de oportunidades, né, possíveis de serem estendidos. E em conjunto com essa tendência de retomada a um trabalho um pouco mais presencial, né, Sara, 80%, 90% das nossas vagas são, no melhor cenário, com 2 dias de home office por semana. Essa é a nossa realidade hoje, né? Sim. Pelo menos aí, na grande maioria das áreas, porque o comercial ele tem essa questão, né, do estar em campo, né? Então, aquele profissional que hoje já tem uma flexibilidade maior, já tem uma confiança estabelecida ou em processo de estabelecimento, ele vai começar tudo do zero, eu preciso ser muito atrativo para ele. Pensando em vendas e marketing, é a mesma coisa. Quando a gente fala em vendas, o profissional ele tem o ciclo, ainda mais se é uma venda de projetos, que são vendas mais longas. Dificilmente ele vai sair no meio, porque ele vai estar atrelado também a uma questão de bonificação normalmente agressiva. Eles trabalham junto com o marketing, então o marketing também está fazendo junto com o comercial, e aí acaba que esse profissional, muitas vezes ele espera. E esse profissional, que é o profissional qualificado, que a Dani mencionou, ele também é um profissional que, normalmente, ele não busca um novo desafio. As empresas, normalmente, buscam, ele tem mais de uma oferta na mão, e ele vai escolher muito bem. Então, ou ele vai escolher, e ele pode ter até um grau de exigência, porque, tudo bem, eu estou aqui, tenho 2 empresas que estão querendo que eu faça uma movimentação. Eu tenho meus termos também para fazer uma movimentação. Então, apesar das áreas serem distintas, no final do dia, profissional, ele toma as decisões de maneiras muito similares. A Daniele falou sobre profissionais qualificados e a gente ouve muito falar sobre profissionais de alta performance. São perfis diferentes? Isso que vocês estão falando também vale para os profissionais de alta performance? Vale ainda mais, né? Até um pouco, vou fazer um gancho entre as duas coisas, um ponto que a Sara comentou, né, desses profissionais, os qualificados e ainda mais os de alta performance, por muitas vezes essas pessoas não estão expostas ao mercado, levantando a mão e falando, eu tô avaliando, eu tô disponível e etc. Porque eles estão muito bem empregados. É óbvio, existem profissionais fantásticos, qualificados de alta performance que por muitas vezes estão em gaps aí entre empresas e estão mais suscetíveis, estão se mostrando mais também, a gente não pode excluir. Mas em linhas gerais tem muita gente muito boa, muito bem empregada e quietinho na delas, né? E as empresas, elas acabam, mesmo que tendo uma estrutura de recrutamento e seleção organizada, ativa ou responsável, essas áreas elas terem a responsabilidade de atrair talentos para a organização como um todo, elas não conseguem ir tão a fundo em buscar quem poderia talvez se interessar pela minha empresa já que ela não está se mostrando. Então, o universo de busca, né, de talentos para recompor aí uma estrutura, ele é um pouco mais limitado por uma limitação de disponibilidade mesmo, um alto volume. E aí que entra, por muitas vezes, o papel da consultoria como um auxílio adicional. Porque uma consultoria só trabalha nisso, né, ela tem seus relacionamentos, ela consegue captar algumas pessoas que elas não estão aí tão abertas, né? Trazendo essa questão do profissional qualificado e de alta performance, basicamente, o profissional de alta performance, ele é o profissional qualificado. O profissional qualificado, ele é aquele profissional que ele tem condição de atender aquilo que você necessita dentro da organização. Ele vai te entregar. Mas nem sempre ele vai ser de alta performance. Mas ele nem sempre vai ser de alta performance. E aí, o que é alta performance? Depende. Porque alta performance para você é diferente do que é para mim, né? Então,
Isso diz muito sobre como essa pessoa está se preparando, né? Ela está se preparando para algo que talvez você consiga oferecer e eu não. Então, profissional de alta performance procura empresas e culturas de alta performance também, para que esse relacionamento seja duradouro. Caso contrário, alguém vai se frustrar aí no meio do caminho e aí volta todo o ciclo, retenção, atração, recrutamento, etc. Toda essa história que a gente está trazendo para cá. Bom, Sara, a gente ouve bastante uma máxima que é contrate pela habilidade, demita pelo comportamento. Isso está valendo hoje em dia? É uma tendência para 2025 ainda? É uma tendência, mas como a Dani mencionou, acho que lá no início, contrata-se também pelo comportamento hoje, né? Acho que então, é 50-50 hoje, né? 50-50, exatamente. Mas o demita-se por comportamento, eu acho que ela está até acima, porque o profissional, ele é contratado de acordo com o conhecimento conhecimento, motivação e comportamento. Mas ele fica na empresa se de fato ele se adapta à cultura daquela empresa. Então, a gente vê muitos casos de empresas que têm um profissional de alta performance, que dá resultado, mas que ele acaba sendo desligado porque ele não estava adaptado à cultura, ou a parte comportamental dele não era uma parte comportamental bom. Então, isso sim ainda acontece bastante. E o baixo nível de entrega, ou seja, um gap, né, de entrega técnica, ele é oriundo de um comportamento não adequado. Porque se aquele profissional ele tem um comportamento adequado, né, ele quer chegar ao nível daquela demanda, daquela posição, daquela empresa, etc., ele vai se profissionalizar, ele vai pedir por ajuda, ele vai levantar a mão e o técnico, naturalmente, ele vai se encaixar. As empresas, obviamente, elas têm tolerância para pessoas e profissionais, enfim, né, que têm real interesse e estão demonstrando evolução contínua, mesmo que às vezes não é no ritmo que é esperado. Uhum. Então, é sempre comportamento, no final das contas, que acaba puxando, né, uma toada de desligamento. A gente está quase chegando ao finalzinho do nosso programa, a gente ainda tem a dica de leitura, mas antes eu vou pedir para a Daniela e para a Sara falarem um pouco sobre como a tecnologia, a gente já falou sobre inteligência artificial, sobre a importância da comunicação, mas eu quero saber agora como a tecnologia pode ser utilizada para favorecer o processo de recrutamento, para que o gestor de pessoas ou a pessoa responsável em fazer esse processo todo tire o melhor possível, né? Não só do candidato, mas também dela própria, que ela consiga também, né, ter uma performance positiva. Existe um mix de possibilidades aqui. Vai depender realmente, assim, pensando do lado da empresa, depende muito de como que ela tem, de como ela está evoluída do ponto de vista tecnológico. A gente vai ver desde empresas que fazem toda a organização, triagem, né, dos possíveis aí profissionais a serem recrutados numa planilha Excel. Tem empresas que têm isso muito bem estruturado em sistemas mais evoluídos e conectados, que até acompanham a trilha de carreira desse profissional ao longo do tempo. Tudo isso, né, gera saving aí de tempo e maior condição de um trabalho mais analítico. Quando a gente entra numa esfera de recrutamento e seleção específico, hoje a gente tem uma série de tecnologias que nos auxilia, inclusive falando da própria Robert Half, a identificar os melhores talentos para aquela conjuntura. Faz varredura de currículo, para palavras-chave, varredura dos laudos que a gente acaba performando, né, enquanto recrutador versus as competências. Então, tudo isso nos ajuda a facilitar. Entrevistas gravadas e transcritas, que a gente consegue fazer uma migração automática para um sistema, né, que tudo isso é acompanhado. Então, assim, já tem muita coisa no mercado disponível para ajudar nessa questão da produtividade. E do lado do candidato, o que eu vim percebendo até nos últimos tempos, é a oportunidade deles se mostrarem de uma forma mais positiva. Então, a principal ferramenta hoje, né, de relacionamento aí, né, profissional ainda é o LinkedIn, né? Então, um LinkedIn bem escrito, com as informações certas nos campos certos, ele é muito atrativo para quem está em busca. E às vezes o bom profissional de vendas, ele não tem que ser um excelente, né, construtor de currículos.
mas tem ferramenta para me ajudar a escrever melhor tudo isso? Por que não lançar mão, né? Então, assim, é responsabilidade dos dois lados, né? E tolerância dos dois lados também, porque é um processo de evolução aí contínuo. Bom, e aí, Sara, como é que a tecnologia pode ajudar nesse recrutamento, nesse processo de seleção, principalmente na área de vendas, né? Como é que funciona isso? Não muito diferente do que a Dani trouxe, é um trabalho dos dois lados. Então, de quem está recrutando, saber exatamente o que precisa. Então, quais são as partes técnicas, as partes comportamentais, o que esse profissional precisa ter tido de entrega. E do lado do profissional, alimentar um LinkedIn, um currículo com palavras-chave corretas. Então, foi o que a Dani falou, o LinkedIn ainda é a maior rede de relacionamento quando a gente pensa em candidato e a área de recrutamento. E facilita para os dois lados. Então, o gestor ter muito bem definido o que ele precisa e o candidato ele ter um LinkedIn inteligente. De fato, com quais são as certificações que ele tem, quais são as palavras-chave, as principais entregas, de maneira bem objetiva, para poder, num primeiro momento, fazer a tecnologia ajudar a fazer esse match, né, esse encontro entre os dois, e depois aí o recrutamento ele acontecer como ele acontece tradicionalmente. Muito bom, boas dicas. Então, vocês que estão nos assistindo, prestem atenção na hora de vocês criarem ou atualizarem, né, seus LinkedIns. Bom, vamos agora à nossa dica de leitura. A gente normalmente, meninas, pede aqui para os nossos convidados e convidadas trazerem dicas de leituras, que podem ser sobre o nosso tema, como também pode ser um título pessoal que vocês gostem, que queiram compartilhar. Eu estou num processo aqui de retomar o projeto Leitura agora para 25, inclusive, que eu deixei um pouquinho de lado, mas eu estou começando aqui a ler um livro que se chama Liderando com o Coração. É sobre um coach, né, do time de basquete dos Estados Unidos. Ele levou esse time 2 vezes aí foram campeões olímpicos, etc. E são capítulos curtos com algumas, né, ideias, mensagens de liderança, engajamento, individualização, que tem muita correlação com a realidade dentro das empresas. Então, está sendo interessante ainda, não cheguei ainda na metade, mas eu acho que vale a pena. Muito bom, e você, Sara? Bom, um livro que, pensando em marketing e vendas, que eu li e eu gosto muito, chama Obsessão pelo Cliente, é de 2 ex-executivos da Amazon, e eles contam um pouquinho, desde quando eles trabalharam com o fundador, a importância de ter do cliente, então o cliente sempre no centro das atenções, e como atender esse cliente bem. Então, eles trazem insights que foram construídos ao longo do tempo na Amazon e que transformou a empresa no que ela é hoje. É uma leitura bem fácil, uma leitura gostosa, então eu deixo essa dica de livro. Maravilha, muito boas dicas. E agora, para a gente encerrar, eu vou pedir para vocês deixarem dicas para os profissionais de administração que estão nos assistindo e ouvindo, que estão em busca de novas oportunidades nesse ano de 2025, né? Já que a gente está falando sobre tendências, a gente acabou falando muito sobre comportamento também. O que é que vocês deixam de dicas? Pode ser uma dica de cada para a gente conseguir construir pelo menos um start, um ponto de partida para esse profissional. Legal, eu vou deixar 2, né? Uma delas você já trouxe, que de fato é LinkedIn, currículo. É importante, ele tá bem escrito, né, ter muita atenção a questões gramaticais, né, erros de digitação. A gente acaba encontrando isso nos melhores profissionais, e às vezes, assim, não é muito bem visto, né, como é que você não cuida daquele material que é a tua apresentação. Ter ciência de tudo que você faz, ter ciência de tudo aquilo que você agregou valor, né, não só suas atividades, mas os seus entregáveis, seu projeto, o que você já deixou de legado naquela companhia, naquela passagem, que te prepara para ir para um lugar novo. Porque fazer o que cada um faz, tem vários outros, né? Agora, fazer do jeito que cada um de nós fizemos ou dentro daquele cenário é muito ímpar, é muito individual. E a gente está em busca dessa individualidade, a gente sempre está em busca daquele conjunto, né, de comportamento, técnica e vivências, que é o que vai levar para uma próxima oportunidade de carreira. E idiomas.
Inglês. Se existe a oportunidade do investimento em algum tema adicional aí na vida do profissional e o profissional está em dúvida entre um curso de extensão, uma nova graduação ou pelo menos o inglês, é o inglês. Muitos desses desafios que hoje a gente encontra no recrutamento, isso não se limita só a recursos humanos, eu tenho certeza que é uma dor da Sara com as áreas dela também, é a questão do idioma. Cada vez mais ele é demandado, a entrada de novas empresas aqui no Brasil, a vinda de estrangeiros para cá e o crescimento do profissional e até mesmo a possível contratação, por muitas vezes está vinculado à questão do idioma do inglês. Bom, o inglês, então vou reforçar mais uma vez, sim, acho que em todas as áreas, necessário, às vezes o profissional pergunta para mim, Sara, estou pensando em fazer uma especialização, mas meu inglês não está 100%. Vai para o inglês. Porque isso faz com que eu de apresentar, por exemplo, um profissional para uma vaga, um excelente profissional. E como segundo ponto, seja transparente. Então, tanto nas informações que você coloca no currículo, nas perguntas, nas respostas, né, explicar o porquê. Então, transparência, ser verdadeiro, faz muita diferença também no processo. Bom, meninas, eu quero muitíssimo agradecê-las por estarem aqui, batendo esse papo conosco, né, sobre as tendências esperadas para o mercado de trabalho em 2025, especialmente nas áreas de RH, marketing, vendas. Muito obrigada, Daniele. Muito obrigada, Sara. Obrigada eu. Obrigada. E eu quero também agradecer a você que ficou conosco nesse episódio do ADM Cast. Um prazer receber vocês aqui no canal a serviço da administração e aí no Spotify, onde você está nos ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, os comentários e de seguir o canal a serviço da administração e também de seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e eu espero vocês no próximo ADM Cast. Tchau, tchau!